Por quê? Quem tem poucas ereções e usa pouco o pênis acaba ficando com ele pequeno. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre por que quem tem poucas ereções e utiliza pouco o pênis acaba ficando com ele de tamanho reduzido. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. É comum ouvirmos relatos de certos pacientes que, depois de uma certa idade, observaram que o seu tamanho de pênis acabou diminuindo. E esse relato geralmente vem de homens mais velhos ou até mesmo de homens que eventualmente tiveram que fazer um tratamento para o câncer de próstata ou por algum problema de saúde observaram que suas ereções estão cada vez menores. E isso é algo que a gente observa e tem que entender essa situação para conseguir explicar para o paciente por que isso está acontecendo nessa hora e a gente tem que encontrar formas de prevenir que isso aconteça. Por quê? Quando esse pênis fica menor, quando esse pênis fica atrofiado, se isso persistir por longos períodos de tempo, essa atrofia, essa diminuição de tamanho pode ser irreversível. O que a gente precisa entender? Por que isso acaba acontecendo em algumas situações nos quais, por falta de chegada de sangue no pênis, você não está tendo as ereções que você precisa ou você não está tendo ereções para colocar o pênis em uso numa hora, por exemplo, de uma relação sexual. Então, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, que o pênis ele é um órgão eminentemente vascular, ou seja, ele funciona com a chegada de sangue nesse local. E não é, por acaso, que o nosso corpo tem o que a gente chama de ereções involuntárias, ou ereções matinais, por exemplo, que são aquelas ereções que você tem muitas vezes sem se dar conta. Ou quando você acorda, você tem vontade de fazer xixi e observa que o teu pênis está ereto. Por que o nosso corpo faz isso daí? Para que o corpo ele preserve o funcionamento do pênis. O pênis ele precisa de uma automanutenção, ou seja, esse sangue que chega no pênis, ele oxigena as estruturas internas dele, chamadas de corpos cavernosos, e esse oxigênio mantém viva essas estruturas, mantém essas células do interior dessas estruturas num funcionamento bem adequado, funcionando de maneira bem satisfatória. E é por isso que você, às vezes mesmo sem perceber, observa ao longo do dia que você está tendo uma ereção involuntária. E isso acontece em alguns homens de 10 a 12 vezes ao longo de um dia. E à noite, sem que você perceba, o teu pênis tem 5 a 6 ereções involuntárias. E isso serve para preservar o funcionamento dele. Então, dentro das estruturas, nós temos os vasos sanguíneos, nós temos musculatura lisa, nós temos tecido conjuntivo, que é o que dá a sustentação para o pênis e faz com que ele mantenha aquela elasticidade que você precisa para ter aquele processo de endurecimento e amolecimento de uma ereção normal ou após uma relação sexual. O fato é que quando existe um comprometimento da chegada de sangue no pênis, o que acontece? Essas células ficam privadas de oxigênio. E quando acontece essa privação de oxigênio, elas começam a funcionar mal. Elas começam a ter o seu metabolismo prejudicado. E primeira coisa que acontece é esses vasos sanguíneos. Eles vão se fechando cada vez mais. E uma coisa vai levando a outra. Esses vasos sanguíneos vão fechando cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil de chegar sangue no interior desses corpos cavernosos e acontece o que a gente chama de uma substituição dessas células
especializadas, que é essa musculatura lisa, esse tecido conjuntivo que dá aquela elasticidade para o pênis, por uma estrutura não especializada decorrente da falta de sangue, que é um tecido fibrosado, é um tecido, uma espécie de um tecido cicatricial, que é muito parecido com um tecido depois que você tem uma cicatriz no braço, por exemplo. Ele não é mais elástico, ele é enrijecido e ele adquire um aspecto mais endurecido numa situação dessas. E esse tecido fibrocicatricial, fibroso, ele vai se formando no interior desses corpos cavernosos. E o que acontece com esse tecido cicatricial? Ele tem um tamanho, ele tem um volume menor do que aquele tecido especializado que é a musculatura lisa e o tecido conjuntivo. E você, por essa substituição desse tecido especializado por esse tecido fibroso, o pênis acaba atrofiando, o pênis acaba encolhendo nessa situação. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona, tá? Então não deixe de clicar ali no link embaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você, leigo, compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. E por isso que essa queixa que os homens têm de diminuir o tamanho do pênis é algo extremamente pertinente e é algo que pode acontecer mesmo se você fica sem essas ereções. Ou seja, se o teu sangue fica privado, se o teu pênis fica privado de sangue no interior dele. E isso é algo extremamente preocupante que a gente chama de atrofia peniana. Ou seja, quando você fica sem usar ele, o pênis pode realmente ter uma diminuição importante no seu tamanho. E o que a gente faz para tentar prevenir que isso aconteça? O que a gente tenta fazer numa hora dessas? Nós temos que deixar o pênis sempre bem cheio de sangue, facilitar a chegada de sangue nele. Por isso que a gente recomenda aquelas medidas comportamentais. Ou seja, você vai aumentar o fluxo sanguíneo através de uma boa alimentação, de atividades físicas, vai melhorar o colesterol, vai melhorar o triglicerídeos, vai controlar o diabetes, vai cessar o tabagismo para facilitar a chegada de sangue no interior desse órgão e prevenir que essa ocorrência acabe não acontecendo. Então essa é a primeira medida. Entretanto, existem alguns pacientes que já têm uma vascularização, já têm a chegada de sangue, aquelas veiazinhas, aquelas artérias, já estão tão entupidas que às vezes essas mudanças já não são mais suficientes. E aí que entra o trabalho da reabilitação peniana. É como se você fizesse alguma coisa para facilitar a chegada de sangue no pênis. E como que a gente pode fazer isso? Existe a reabilitação peniana, que você dá alguns medicamentos, e o mais conhecido deles é a tadalafila. Você pode administrá-la diariamente para tentar dilatar mais os vasos através de uma liberação maior do óxido nítrico, que é o elemento que faz a dilatação dos vasos, facilitando a chegada de sangue no pênis. Ou existem alguns artifícios, que são alguns instrumentos, tais como a bomba peniana, que também podem funcionar com essa finalidade. Você faz aquela sucção, enche o pênis de sangue, prevenindo que essas estruturas especializadas sejam substituídas por esse tecido fibroso que vai acabar encurtando, vai acabar afinando, vai acabar atrofiando a região peniana. Por isso que é tão importante assim esse trabalho de reabilitação peniana. E quando que a gente sugere isso? Então, às vezes a gente sugere que o paciente constantemente ele acabe estimulando a região genital. Então, às vezes, se ele não tem uma parceira, que ele acabe tentando, às vezes, uma masturbação, que às vezes acabe ficando excitado em alguns momentos do dia. E aqueles pacientes, por exemplo, que passaram por uma cirurgia de próstata, que tiveram que tirar completamente esse órgão em virtude do tratamento de um câncer, o uso, às vezes, da tadalafila juntamente com a bomba peniana é um bom adjuvante para prevenção desse tipo de ocorrência. A boa notícia é que, se você permanecer com essa estimulação, você previne que esses tecidos especializados sejam substituídos por essa fibrose peniana. E mesmo que você às vezes já tenha percebido que o pênis tenha encolhido um pouco, tenha ficado menor,
Ao você promover essas mudanças, se não teve essa substituição de tecido especializado por essas estruturas fibrosas, ele vai conseguir adquirir o tamanho, ele consegue aumentar de novo e adquire a forma e tamanho que ele tinha anteriormente. O problema é quando essa fibrose, quando esse tecido já substituiu completamente essas estruturas especializadas, que já encheu esse pênis ali de fibrose. E aí mesmo você não consegue mais fazer com que o pênis adquira o tamanho que ele tinha antes, porque você deixou passar muito tempo dessa fibrose, essa fibrose ocupou aqueles espaços e acabou encurtando, acabou encolhendo e diminuindo o volume do teu pênis. E muitas vezes nem você colocando a prótese peniana, porque a prótese se molda aquele tecido cicatrizado, você não consegue ter o tamanho que você tinha antes. Então por isso que numa hora dessas, a palavra fundamental é a prevenção, é deixar que isso não aconteça, através dessa reabilitação peniana e tentar estimular de todas as formas possíveis a boa chegada de sangue no teu pênis. É isso que mantém o teu pênis funcionante, é isso que vai manter ele trófico, que ele não atrofie e preserve o tamanho, preserve a espessura ao longo de toda a sua vida. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.